bem? Meu nome é Mirella, sou enfermeira, trabalho no Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Federal Cardoso Fontes e na gerência de risco também. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a Meta 2. Então, quando a gente fala sobre as metas internacionais de segurança, a gente vai conversar sobre a Meta 2 hoje, que fala sobre a comunicação efetiva e trata da melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde. E aí, nesse momento, é importante a gente visualizar onde se enquadram essas metas internacionais de segurança e de onde surgiram essas metas internacionais de segurança. Bom, em outubro de 2004, a OMS criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o objetivo de chamar a atenção para esse tema. Então, a sua abrangência é internacional, tendo como missão coordenar, disseminar e acelerar melhorias para a segurança do paciente em termos mundiais. Já em 2005, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente identificou 6 áreas de atuação, entre elas o desenvolvimento de soluções para a segurança do paciente. Trata-se, então, de soluções que têm o propósito de promover melhorias específicas em áreas que são problemáticas na atuação em saúde. São 6 metas ao todo, que visam garantir as melhores práticas durante o atendimento ao paciente, oferecendo qualidade e segurança. O objetivo é eliminar ou reduzir ao máximo a exposição dos pacientes a riscos e não conformidades que podem e devem ser evitadas. As metas internacionais de segurança do paciente, além de oficializadas pela OMS, formam a base para as políticas públicas de segurança na saúde. No Brasil, em 2013, o Ministério da Saúde instituiu, por meio da Portaria 529, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, PNSP, que também define as diretrizes sobre essas metas. Então, hoje nós vamos conversar sobre a Meta 2, que fala sobre a comunicação efetiva entre profissionais de saúde dentro da instituição. No ambiente hospitalar, a comunicação é fundamental para fortalecer o vínculo entre a equipe multidisciplinar e o paciente, além de proporcionar, então, com isso, uma assistência segura e livre de danos. Então, para a gente iniciar o entendimento sobre a comunicação e o que é a comunicação, a gente precisa primeiro entender de onde veio a palavra. Então, é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo e tornar comum. Quando a gente fala sobre a comunicação, a gente precisa entender que existem elementos essenciais para que essa comunicação exista. Tem que existir um emissor e um receptor. E precisa existir uma mensagem entre esse emissor e esse receptor. E mais importante ainda, que essa mensagem seja codificada, ou seja, que o emissor que codifica a mensagem, consiga passar essa mensagem de forma fidedigna e precisa para quem vai decodificar essa mensagem, que é o receptor. Então, quando a gente fala sobre esses elementos, a gente precisa entender que para tratar esses elementos com cuidado, para que a gente consiga ter uma comunicação efetiva. Quais são esses elementos essenciais? Seria a precisão, a objetividade, que essa mensagem seja concisa, sem ambiguidade, que seja oportuna e principalmente compreendida. A gente precisa entender que dentro de um ambiente, principalmente do ambiente hospitalar, a gente precisa ser muito claro com as mensagens que a gente precisa proporcionar, passar tanto para o paciente quanto também para os outros participantes da mesma equipe multidisciplinar. Fatores que influenciam na comunicação. Nós hoje trabalhamos muito com o virtual e que por isso é tão importante a gente criar meios que facilitem, otimizem e principalmente reduzam a chance de erro. Aqui nesse slide a gente percebe os 7, 38 e 55. Mas, Mirella, o que quer dizer isso? Quer dizer que 7% dessa informação, quando é passada somente através do conteúdo da palavra, 7% somente é entendível. Assim, consequentemente, só através do tom de voz 38% e através da linguagem corporal 55%. Nós só temos 100% de certeza que essa informação está sendo efetivamente chegando a esse receptor quando nós temos a associação do conteúdo das palavras, do tom de voz e dessa linguagem corporal.
Sendo que, hoje em dia, como a gente se comunica muito por forma virtual e muitas vezes até associando agora a nossa realidade, que é a realidade de comunicação dentro do hospital, a gente também faz a comunicação muito por via telefone. Então, a linguagem corporal a gente já perde nessa comunicação. A gente fica somente com 7% do conteúdo das palavras, mas o 38% do tom de voz. Por isso que é tão importante a gente criar meios que possibilitem essa comunicação seja um pouco mais facilitada. A gente tem o telefone celular, através de WhatsApp, o computador, os e-mails, e principalmente a nossa comunicação também é muito escrita através do prontuário do paciente. Ali a gente não tem a linguagem corporal, ali a gente não tem o tom de voz, ali a gente só tem o conteúdo das palavras. E por isso que muitas vezes é importante que a gente consiga redigir uma evolução entendível para os nossos colegas, devidamente carimbada e devidamente assinada com o horário que a gente está passando essa informação para os nossos colegas. A comunicação em saúde. É uma comunicação efetiva em saúde, ela pode levar aos seguintes resultados positivos: a um fluxo de informações aprimorado, a intervenções mais eficazes, a melhoria da segurança do paciente, a valorização dos profissionais, a satisfação do paciente e da família, a redução do tempo de internação. Ou seja, uma comunicação efetiva, uma comunicação que o emissor consiga realmente fazer com que essa mensagem chegue ao receptor de forma clara, objetiva e sem interrupções, faz com que minimamente esses 6 itens aqui sejam alcançados. E aí, quanto que é importante a participação efetiva dos profissionais de saúde e a vontade de que realmente a nossa comunicação possa contribuir de forma positiva no tratamento desses pacientes. A comunicação efetiva é sempre bidirecional. Para que ela ocorra com segurança, é necessário que haja sempre a resposta e a validação dessas informações emitidas. Um pouquinho mais para frente, vamos conversar um pouquinho sobre o readback. O quanto é importante essa prática do readback dentro da nossa instituição de saúde. Bom, quando a gente fala de momentos críticos da comunicação, nós que estamos inseridos dentro da área de saúde, a gente sabe exatamente onde existe essa parte mais frágil, essa parte que precisa de mais cuidado, precisa de um pouquinho mais de atenção dentro do nosso dia a dia na área de saúde, principalmente dentro da área hospitalar, onde existem o ir e vir, né, de bastante profissionais de diversas áreas. Quando a gente fala em passagem de plantão, transferência interna, informações por telefone, onde a gente fala que é extremamente importante que exista a letra legível e a identificação correta de todos os formulários, onde a prescrição verbal em situações de emergência precisa acontecer de forma correta e de forma protocolar, que a letra ilegível em registros desse prontuário, em formulários do paciente, é extremamente atrapalha muito o andamento do serviço, a ausência de carimbo com identificação do profissional que prestou o cuidado. A gente precisa prestar atenção e muito em transferência entre setores e a transição de cuidado entre os turnos, principalmente quando a gente fala também de transferência de pacientes, não só entre setores, mas também entre instituições de saúde, quanto à comunicação na admissão desse paciente e também na alta hospitalar, além, é claro, e muito importante, no registro de tudo o que ocorreu durante o tratamento desse paciente no seu prontuário. Bom, quando a gente fala em falhas na comunicação, é importante a gente frisar que as falhas de comunicação podem ocasionar os erros, e estes sim podem levar ao evento adverso. E aí, quando a gente fala sobre evento adverso, a gente especificou aqui 7 eventos que podem ocorrer através dessa falha de comunicação, como, por exemplo, erros de medicação, erros em procedimentos cirúrgicos, erros nas coletas de exames. Aí a gente presta bastante atenção em relação à identificação desses pacientes dentro dos formulários corretos, no atraso do tratamento, no aumento do tempo de permanência, e aí a gente começa a tratar sobre giro de leitos, sobre tempo de permanência do paciente e também
é claro, no custo desse paciente de uma forma geral, mas principalmente quando a gente afeta o tempo de permanência desse paciente por conta de uma falha de comunicação. Isso realmente precisa ser visto com muito cuidado e precisa ser sempre tratado com muito carinho e com muita atenção. Quando a gente fala também da queda do paciente, a queda do paciente é algo que muitas vezes a gente normaliza, mas na verdade a queda do paciente ela pode ocorrer também através da falha de uma comunicação. Muitas vezes o paciente, na hora que é admitido, ele não é visto de uma forma integral. Muitas vezes a gente não consegue pegar as informações corretas. Esse paciente fala que deambula, esse paciente fala que está ótimo, que é lúcido orientado, mas muitas vezes naquele primeiro momento a gente não consegue perceber as suas limitações e acaba não colocando as devidas barreiras para que essa queda não ocorra. E principalmente o que a gente não quer que ocorra nunca, o óbito. A gente precisa lembrar, inclusive, que a comunicação ineficaz está entre as causas raízes de mais de 70% dos erros na atenção à saúde. Então, é extremamente importante que a gente consiga ter um olhar mais atento em relação à comunicação, um olhar mais atento em relação à meta 2 e que a gente consiga entender que a nossa participação quanto profissional de saúde é de extrema importância para a qualidade e segurança no cuidado a esse paciente. Quando falamos em transferência interna dos pacientes, a gente vai começar a conversar um pouquinho mais aqui sobre uma parte mais específica dentro do que a gente está tratando dentro da meta 2, tá? Quando a gente fala que a transferência interna de pacientes é uma das partes dentro da meta 2 que precisa de um olhar bastante cuidadoso, a gente precisa identificar quais são as situações que podem ocorrer com frequência quando a gente não tem essa comunicação de forma efetiva. A gente vê muitas vezes acontecendo pacientes chegaram ao setor de destino sem aviso prévio do setor de origem. A gente tem pacientes que chegam ao setor de destino com feridas, com histórico e alguns dispositivos que o paciente necessita sem conhecimento prévio da equipe que está recebendo. Medicamentos e prontuário que não são encaminhados corretamente. Muitas vezes os medicamentos, o paciente vai para o setor e o medicamento fica no setor de origem. E isso gera atraso no tratamento do paciente, gera dúvidas em relação ao serviço de farmácia, e aí acaba trazendo outros tipos, outros problemas que não deveriam ocorrer, mas que estão acontecendo justamente por conta dessa falta de comunicação. E por que não também fala da transferência de paciente errado? A gente tem muitos pacientes homônimos, nós temos pacientes com o mesmo quadro clínico, e quantas vezes esses pacientes podem vir do setor de origem, mas sendo um paciente errado, não exatamente aquele paciente que deveria estar sendo transferido. Dentre tantos outros problemas e não conformidades que a gente percebe dentro desse patamar de problemas. Então, o que a gente precisa fazer? Mitigar os riscos assistenciais. E como a gente pode fazer isso? Quando a gente fala da prática da comunicação efetiva, que é a chave para garantir a segurança do paciente, e isso também requer, para sua implementação, a adoção de ferramentas e de comportamentos padronizados que melhoram o trabalho da equipe como um todo. Então, inclusive reduzindo esses riscos. Então, quais são as medidas sugeridas para que se torne essa comunicação mais segura no ambiente hospitalar? Padronizar os protocolos e rotinas institucionais, além das informações que devem ser registradas e compartilhadas na passagem de plantão, nas transferências e no prontuário do paciente. Padronizar as informações de prescrição médica, evolução, as solicitações de pareceres, utilizar somente abreviaturas padronizadas pela instituição, sempre se certificar de que a informação recebida foi compreendida e registrada corretamente por quem a recebeu. Foi quando eu conversei anteriormente com vocês sobre a técnica do readback, ou ler de volta, que é extremamente importante. O setor de origem se comunicar com o setor que vai receber esse paciente, passar a informação e solicitar que quem está recebendo a informação possa ler de volta a informação que foi passada para esse profissional.
Realizar, claro, uma auditoria sistematizada e periódica, a fim de sempre identificar possíveis falhas dentro dessa comunicação. Então, agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o POP. Mas, Mirella, que POP é esse? É o POP de transferência interna dos pacientes. E o que é o POP? O POP não é simplesmente aquele bando de papel com um monte de coisa escrita que fica no cantinho do posto de enfermagem, onde ninguém tem acesso e ninguém quer saber dele. Muito pelo contrário, né? A gente precisa entender que o POP é um documento onde fica estabelecida a padronização das ações, é ali que a gente consegue perceber e colocar em prática exatamente o que a gente precisa relacionado àquele assunto em específico. Tá? No nosso caso aqui, para que serve esse POP de transferência interna? Para padronizar as ações de encaminhamento e recepção desse paciente nas unidades de internação do hospital. Abrange toda a equipe de enfermagem. E o que a gente precisa para colocar em prática esse POP? Precisa do livro de ordens e ocorrências, do livro de movimentação de pacientes, do prontuário médico e, claro, do formulário próprio para transferência do paciente. Mais um formulário, mais uma coisa para a gente escrever, mais alguma coisa para a gente ter para fazer em relação a alguma técnica ou alguma prática dentro do hospital. O que acontece? É importante a gente lembrar que esse formulário já foi desenvolvido de uma forma a colaborar com essa nossa rotina, ou seja, nele estão contidas somente as informações mais importantes e relevantes em relação à passagem desse paciente para um outro setor. A mesma forma, quando a gente precisa transferir um paciente nosso para um outro setor, o que você, quando recebe esse paciente, precisa saber? Então, da mesma forma que a gente precisa fazer com que seja entendível para a gente qual paciente que está chegando, a gente também precisa ter o carinho, a consideração e o profissionalismo de passar esse paciente para o nosso colega também de uma forma integral e com as informações importantes e relevantes que vão estar contidas nesse formulário, que é uma segurança não só para a equipe como um todo, mas principalmente para o próprio paciente, que é a nossa maior desafio, é fazer com que todas as nossas práticas dentro do hospital sejam o mais seguras possível, não somente para a equipe em si, mas principalmente para o nosso paciente. Então, em relação a esse formulário, foram retiradas informações que eram redundantes. A gente está otimizando essa informação, tornando um meio primordial para materializar o correto procedimento de transferência interna desse paciente. Ele apoia essa passagem de informações acerca do paciente de uma forma mais direta e dinâmica. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse formulário. Aqui nós temos a forma geral desse formulário que eu estou apresentando para vocês. E ele tem grandes partes, eu vou apresentar parte por parte para ficar bem entendível para todo mundo. Esse formulário, primeiro, ele começa com a identificação correta do paciente, onde a gente fala o nome do paciente, o sexo, a idade, data de nascimento, prontuário, que são informações gerais do paciente. Importantíssimo, o setor de origem desse paciente, o setor de destino desse paciente, o diagnóstico principal, a condição clínica que ele se encontra naquele momento e as medicações em uso mais relevantes. E também tem a outra parte, quando a gente fala dos dispositivos invasivos que estão nesse paciente. A gente tem um quadro onde é necessário que se coloque quais são os dispositivos, qual o sítio de inserção desse dispositivo, a data de inserção e o calibre, ou seja, se ele está com acesso periférico, se ele já tem um acesso profundo, o sítio, a data de inserção desse acesso, o calibre. Também é importante colocar se esse paciente possui sonda nasoentérica, se está realmente já liberada para utilização, se esse paciente possui sonda vesical de demora, quanto tempo essa sonda vesical de demora já está inserida nesse paciente, qual o calibre dessa sonda, e também em relação aos drenos, o tipo de dreno e quantidade de drenagem. É importante também colocar se esse paciente já passou pela coleta de SWAB, em que data, se ele tem algum germe multiresistente e qual é esse germe, se necessita ou não de precaução, se precisa ou não
dessa precaução, justamente também é importante que seja sempre assinalado e passado para o setor de destino, até por conta do leito que esse paciente vai ocupar. Os riscos avaliados, se já foi avaliado o risco de queda, o risco de lesão por pressão, se esse paciente possui alergia, se ele tem algum tipo de contenção, se ele tem algum tipo de sangramento ativo e em qual lugar, se ele já sofreu por broncoaspiração, entre outros riscos associados que sejam necessários para entendimento desse paciente. As observações gerais, fica um quadro para as observações gerais da equipe, a equipe de origem acha necessário que seja registrado, e, claro, os últimos sinais vitais desse paciente antes da transferência. É importante também a gente colocar em relação às pendências da internação, né? Porque esse paciente pode estar chegando ao setor ainda com um parecer pendente, com algum exame pendente. Muitas vezes esse paciente precisa ser transferido na parte da manhã, o exame está marcado na parte da tarde. Então é importantíssimo que a equipe que esteja recebendo esse paciente consiga ter a noção para poder se organizar para fazer esse transporte interno do paciente para poder realizar esse exame, se for o caso. E também, que é, como a gente falou anteriormente, né, que a falta da comunicação muitas vezes atrasa o tratamento do paciente, ou muitas vezes, inclusive, a gente pode repetir medicamento por falta de uma checagem, por falta de se comunicar com o outro colega. Então, é importante também a gente assinalar se o medicamento do paciente já chegou da farmácia, está aguardando farmácia ainda. É importante também checar todos os tipos de formulário de prescrição médica, se está tudo checado, se está tudo evoluído, para que o setor de destino consiga entender esse paciente como um todo e fazer o que é necessário para ele, tanto no conforto quanto o paciente, mas também no tratamento, que é extremamente importante para o seu restabelecimento. A assinatura e carimbo do enfermeiro do setor de origem. O enfermeiro do setor de origem faz esse preenchimento, faz a comunicação com o setor de destino, e a partir daí a gente consegue que essa comunicação seja de forma mais efetiva e extremamente menor deficiente assim, em relação a essa passagem de informações. Já no setor de destino, a gente coloca assinatura e carimbo do profissional que recebeu esse paciente, ou seja, não necessariamente é o próprio enfermeiro, até porque muitas vezes o enfermeiro pode estar realizando outro tipo de cuidado em outro paciente que seja realmente mais importante naquele momento, e aí o técnico de enfermagem que vai ficar responsável por ele pode ser esse profissional que vai assinar e carimbar esse formulário para deixar junto dentro do prontuário do paciente. E para finalizar, vamos ter em mente que o grande problema da comunicação, muitas vezes, é que nós não escutamos com a intenção de entender, nós escutamos com a intenção de responder. Trazendo isso para a nossa realidade hospitalar, muitas vezes a gente escuta os nossos colegas falando: eu vou fazer o meu, vou embora, tá ótimo, terminou meu plantão e pronto. Não é cada um no seu quadrado, não é cada um somente com a sua função. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente está envolvendo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, enfim, assistente social, o pessoal da segurança, todo mundo. Nós estamos ali justamente em prol daquele restabelecimento do paciente. Quando a gente fala cada um no seu quadrado, não é cada um no seu quadrado, é cada um sim dando as mãos e tentando linkar, tentando fazer com que a continuidade seja a nossa verdadeira bandeira. A gente entendendo que para conseguir uma comunicação efetiva em saúde, a gente precisa de todos sim. Nós precisamos, desde os nossos colegas da recepção, a todo mundo que trabalha dentro do hospital, se comunicando de forma clara, objetiva, criando o hábito e a cultura de fazer com que quem está recebendo essa informação consiga realmente entender o que a gente está tentando passar. Lá no século XIX, Michael Faraday ele já falava e já incluía a comunicação como sendo uma das 5 essenciais habilidades empreendedoras para o sucesso. Se a gente quer realmente ter o sucesso com os nossos pacientes, em relação à nossa equipe, em relação ao nosso hospital onde a gente trabalha,
vamos colocar a comunicação como sendo um primordial, né? Como sendo uma forma imprescindível para conseguirmos atingir realmente a qualidade nessa assistência e principalmente promovendo a segurança para os nossos pacientes. Obrigada a todo mundo. Queria agradecer também ao pessoal da Educação Permanente, que disponibilizou tempo e todo o know-how para a gente conseguir gravar essa aula para todos vocês. Também deixar aqui chancelado que esse POP foi elaborado por nós, membros do Núcleo de Segurança do Paciente do hospital, também membros da equipe de enfermagem do hospital, e devidamente revisado e aprovado pela chefia de enfermagem daqui do HFCF. Convido todo mundo a ficar mais um pouquinho para assistir um vídeo que nós gravamos aqui no hospital, que foi bastante interessante, deixou bem claro a forma como a comunicação é passada entre pessoas, e se existe algum tipo de ruído nessa comunicação, ela pode chegar completamente diferente ao destino final. Foi bastante divertido, espero que vocês gostem. Obrigada, tchau, tchau.